Última hora. Passamos em revista o dia que termina. Recuperamos as notícias mais relevantes no plano nacional e internacional. Apressamos o dia que aí vem. Última hora, de segunda a sexta-feira, na RCP. Votos renovados de boa noite, consigo Júlio Vera Cruz Martins. Vamos aqui falar da Ucrânia. O primeiro navio carregado com mais de 26 mil toneladas de milho está a caminho da Turquia para efeitos de inspeção e tem como destino a Líbia. O Governo, por resolução do Conselho de Ministros, acaba de nomear novos presidentes para o UNIDA e Água da Rega. O guião sobre o julgamento de contas que deve ser seguido por contabilistas públicos dos países francófonos de África subsaariana está em curso de aprovação num ateliê que decorre na Praia, um ato que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças atribui muita importância. Olavo Correia promete sede para o Tribunal de Contas. O presidente da Câmara Municipal considera estranho e preocupante a recusa do Tribunal de Contas em fazer a auditoria solicitada pela Câmara às obras do mercado de coco. Os bombeiros da Câmara Municipal da Praia estão em greve sem fim à vista. Francisco Carvalho remete para a gestão anterior toda a responsabilidade da greve dos bombeiros da capital, que tem origem no incumprimento de compromissos assumidos. O presidente da Edilidade da Praia esclarece ainda que apresentou uma proposta de deliberação para responder às reivindicações dos bombeiros, mas foi chumbada pelos vereadores do Movimento para a Democracia e que fizeram parte da gestão camarária anterior. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Aleitamento Materno. As atenções viradas para a Ilha do Sal. A página de notícias das Nações Unidas destaca o caso de Moçambique. As agências apontam que apostar no aleitamento materno é essencial para promover um avanço sustentável na fase pós-pandemia. Última hora. O primeiro navio carregado com mais de 26 mil toneladas de milho da Ucrânia está a caminho da Turquia para efeitos de inspeção e tem como destino a Líbia. Diz a página de notícias das Nações Unidas que o secretário-geral António Guterres dá nota positiva à saída do porto ucraniano de Odessa do navio comercial Razoni com bandeira da Serra Leoa. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, saudou nesta segunda-feira a saída do navio comercial Razoni do porto ucraniano de Odessa. Falando a jornalistas em Nova York, o chefe da ONU confirmou que a embarcação transporta mais de 26 mil toneladas de milho para o porto de Trípoli, no Líbano. This ship, the merchant vessel Razoni, is loaded with two commodities in short supply: corn and hope. Ele disse que o navio mercante está carregado com duas mercadorias agora em falta: o milho e a esperança. O líder da organização chamou a atenção para a expectativa de milhões de pessoas em todo o mundo que dependem do bom funcionamento dos portos da Ucrânia para alimentar suas famílias. No entanto, Guterres destacou que a partida da embarcação marca um longo caminho desde que ele apresentou uma proposta aos dirigentes dos dois países em conflito no final de abril. O chefe da ONU disse esperar que este movimento seja o primeiro de vários navios comerciais, como parte do acordo formalizado em 22 de julho, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a ONU e a Turquia. O compromisso prevê a retomada dos embarques que foram interrompidos com o início da guerra em fevereiro. A expectativa é que, com o movimento de embarcações, seja aliviada a crise alimentar global e reduzido o preço dos grãos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. A página de notícias da União Europeia na internet assinala que as reações são cautelosas, apesar de ser um passo para evitar uma crise alimentar à escala mundial. As reações à saída do primeiro navio carregado de cereais do porto ucraniano de Odessa foram cautelosas. A União Europeia diz que é um primeiro passo para atenuar a escassez alimentar global.
Este é o primeiro navio comercial a deixar os portos do Mar Negro na Ucrânia desde a agressão russa não provocada a 24 de fevereiro e o consequente bloqueio das exportações de cereais e portos ucranianos. E este é um primeiro passo bem-vindo para mitigar a crise alimentar global que foi reforçada pela agressão ilegítima da Rússia e pelo bloqueio dos portos ucranianos, para além da destruição dos campos na Ucrânia pelas minas. Apesar deste primeiro passo, ambas as partes continuam a ter dúvidas sobre a implementação total do que foi acordado. Na verdade, a saída do primeiro navio é muito positiva. Uma boa oportunidade para testar a eficácia dos mecanismos que foram acordados em Istambul. Esperemos que os acordos sejam implementados por todas as partes e que o mecanismo funcione eficazmente. Os acordos prevêem a saída dos navios ucranianos dos portos e a circulação segura de navios ucranianos e russos carregados de cereais no Mar Negro. Foi um dos dias mais violentos na cidade portuária de Mykolaiv desde o início da invasão russa. Os bombardeamentos deste domingo destruíram vários edifícios na cidade que a sul tem servido de tampão à ofensiva de Moscovo em direção a Odessa. Imagens divulgadas pelas autoridades ucranianas mostram os serviços de emergência a combater os incêndios provocados pelas explosões. Neste ataque morreu um dos homens mais ricos da Ucrânia e a mulher. Volodymyr Zelensky lamentou a morte de Oleksiy Vadatursky e a esposa Raiza, o fundador de uma das maiores empresas agrícolas do país, a Nibulon. Zelensky considerou um herói que durante muito tempo ajudou a garantir a segurança alimentar do mundo. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que forças de Moscou eliminaram o que chamou de 100 nacionalistas e 25 equipamentos militares nas regiões de Kherson e Mykolaiv nas últimas 24 horas. A Ucrânia negou ter atacado o quartel-general da frota naval russa no Mar Negro. Informações anteriores deram conta de um ataque de drone este domingo que teria provocado pelo menos 6 feridos na cidade portuária de Sebastopol, na península da Crimeia. De acordo com as autoridades russas, o drone seria de fabrico caseiro e pouco potente. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin deslocou-se a São Petersburgo para participar nos festejos do Dia da Marinha. No discurso, Putin anunciou que a Marinha iria em breve receber mísseis de cruzeiro hipersónicos Zircon. O chefe de Estado russo descreveu estes mísseis como um garante da soberania e liberdade da Rússia. Última hora. O Governo, por resolução do Conselho de Ministros, já acaba de nomear novos presidentes para o INIDA e Água de Rega. Ângela Moreno deixa o INIDA e, a partir de hoje, é presidente do Conselho de Administração de Água de Rega, em substituição de Jaime Ferreira. A partir de hoje, o cargo de presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário é exercido por Nora Helena Ramos Silva, quadro da instituição, tendo sido já a coordenadora da Estação Experimental em São Domingos. O guião sobre o julgamento de contas, que deve ser seguido pelos contabilistas públicos dos países francófonos de África subsaariana, está em curso de aprovação num ateliê que decorre na Praia. Um ato que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças atribui muita importância. O nosso continente, para se desenvolver, precisa de muitas coisas, mas tem de focar em 3 pilares essenciais do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, nós temos um gap de infraestruturas muito importante no continente africano. São mais de 200 mil milhões de euros por ano. E se nós não conseguirmos criar as condições para que os nossos jovens, as nossas mulheres, tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso às infraestruturas de conectividade, tenham acesso às oportunidades, não conseguiremos garantir um caminho de desenvolvimento dos nossos países. Temos que encontrar as soluções para fecharmos esse gap e infraestruturarmos o continente africano num espaço mais curto possível de tempo. Em segundo lugar, precisamos de recursos humanos altamente qualificados em África. Os nossos jovens precisam de ser jovens africanos, mas jovens do mundo e jovens no mundo. Jovens que dominam as ciências, as tecnologias
jovens que dominem o saber e tenham as ferramentas para competirem com outros jovens a escala global. E, em terceiro lugar, as instituições. Sem instituições de qualidade, instituições bem governadas, instituições perenes, instituições servidoras em África, a todos os níveis, não conseguiremos garantir um futuro melhor para os nossos concidadãos. Por isso, penso que é muito importante a aposta, o investimento nas instituições, na sua consolidação, na sua perenidade, para que tenhamos instituições qualificadas, bem governadas, bem lideradas, instituições perenes e servidoras em África. Olavo Correia lembra que a credibilidade externa de Cabo Verde é um dos maiores ativos e é resultado do percurso democrático, da transparência e da boa governação. Cabo Verde lidera, por isso está na posição cimeira ao nível dos rankings da governança pública em África subsaariana, mas também ao nível da boa governação. Mas o problema que se põe hoje não é ser um mediano ao nível dos rankings. O que se põe hoje ao nosso país é um desafio para estarmos no grupo dos melhores. Todos nós somos convocados a fazermos o nosso máximo para estarmos na lista dos melhores em matéria de transparência e da boa governação. E para fazermos isso, não precisamos de ajuda pública, não precisamos de financiamento externo, não precisamos de estar a pedir. É uma questão de compromisso, é uma questão de atitude, é uma questão de posicionamento em relação ao futuro melhor para os nossos países. Por isso, honra Cabo Verde, mas também o nosso Tribunal de Contas, receber esta reunião de uma instituição tão importante como é a CREFIAF, no seguimento do encontro de Lomé, que ocorreu a 23 de fevereiro a 3 de março de 2022. A conclusão e aprovação do guião, que visa harmonizar as práticas em matéria de prestação de contas dos contabilistas públicos do CREFIAF, mas também que inclui Cabo Verde, será inevitavelmente um marco importante no reforço da transparência, mas também da grande luta contra a corrupção nos nossos países, na sub-região e na África em geral, mas também um pilar essencial para o reforço das capacidades institucionais em África e nos nossos países. Objetivos como a harmonização de prazos de prestação de contas. Nós temos de ser países e um continente onde as pessoas cumpram prazos, cumpram compromissos e cumpram obrigações. Não conheço um único país desenvolvido à escala do mundo onde os seus cidadãos e as suas instituições não cumprem prazos, não cumprem compromissos e não cumprem as suas obrigações. É fundamental que desenvolvamos uma cultura de prestação de contas, mas também de cumprimento de compromissos, de prazos e de obrigações. A desmaterialização e a responsabilidade processual estão entre os desafios comuns a todos os países representados no Ateliê da Praia. O presidente do Tribunal de Contas realça que, apesar das melhorias, ainda há atrasos na prestação de contas por parte de instituições como as representações diplomáticas e empresas públicas. João da Cruz Silva diz ainda que até agora cerca de 54% das instituições já prestaram as contas referentes ao ano passado. Considerações do presidente do Tribunal de Contas, José Antônio dos Reis, à margem da abertura do ateliê de 5 dias destinado às instituições superiores de controle das finanças públicas da África francófona subsaariana. O encontro, que decorre de hoje até sexta-feira, tem por objetivo, essencialmente, aprovar o projeto do Guia sobre o julgamento das contas públicas para a África francófona subsaariana. O presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, constata que tem havido esforços por parte das instituições públicas cabo-verdianas na prestação de contas no prazo estipulado. Sim, nós já desmaterializamos o processo de fiscalização prévia. A prestação de contas também, a conta de gerência já está desmaterializada. Os documentos justificativos de algumas instituições já estão desmaterializados. Então, de modo que já demos algum passo em frente e as coisas estão a melhorar paulatinamente.
Aí nós vamos partilhar a nossa experiência com os demais países. No entanto, João da Cruz Silva nota que existem ainda algum atraso na prestação de contas, sobretudo por parte das missões diplomáticas, empresas públicas e da parte das autarquias locais. Não tenho dados neste momento, dados exatos, mas pronto, até este momento, por exemplo, em relação às contas de 2021, já estão prestadas à volta de 54%. Portanto, ainda há um ligeiro atraso na prestação das contas, mas acreditamos que até o final do ano, portanto, todas as entidades vão prestar as suas contas. Os municípios são mais ou menos cumpridores. Nós temos algumas instituições que têm algumas dificuldades ainda, temos algum atraso em relação a algumas empresas, algumas missões diplomáticas, mas não são assim números substanciais. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, garante o empenho do governo na melhoria da prestação de contas em Cabo Verde. Estamos a reforçar o sistema de controlo, que envolve o Tribunal de Contas, envolve a Inspeção Geral de Finanças, envolve a ARAP, envolve o Ministério Público, envolve o Ministério Judicial. Portanto, é todo um sistema, um ecossistema que vai garantir as condições para que possamos ter um controle eficiente, em tempo certo, rigoroso, para que possamos evitar as más práticas e, caso elas se verificarem, possamos ter normas sancionatórias, não só financeiras, mas também mesmo criminais. Nós temos estado numa posição cimeira no continente africano, mas nós podemos fazer ainda melhor, estamos a nos esforçar para fazer melhor. Olavo Correia, que falava à margem da abertura do ateliê para as instituições superiores de controlo das contas, finanças públicas da África francófona subsaariana. Na ocasião, o vice-primeiro-ministro anunciou a intenção do executivo de dotar o Tribunal de Contas de uma sede própria e promete o arranque das obras ainda este ano, como forma de conferir dignidade e melhores condições de trabalho à instituição. O presidente da Câmara Municipal da Praia considera estranho e preocupante a recusa do Tribunal de Contas em fazer a auditoria solicitada pela autarquia às obras do mercado de coco. Francisco Carvalho acusa o Tribunal de Contas da falta de isenção e de parcialidade. Diz mesmo que a instituição, o Tribunal de Contas, deve dar uma explicação aos cabo-verdianos, considerando que se trata de uma obra pública. Teresa Pinto foi à conferência de imprensa. O Tribunal de Contas considera que a Câmara Municipal da Praia não tem competências para pedir auditoria ao processo de construção do mercado de coco, mas sim apenas ao Parlamento. Uma decisão que o edil da capital considera estranho. Eu acho que isto é tremendamente estranho, porque nós estamos a falar de algo que é público. Algo que é público. E todos nós sabemos que o mercado de coco é, neste momento, o maior elefante branco da história de Cabo Verde. 10 anos que levou para ser iniciado, eu não digo construído porque não foi acabado, 10 anos só para ser iniciado, mudou de projeto mais de 3 vezes, tinha 3 pisos e depois acabou, os pisos foram desaparecendo, e cada piso a desaparecer e, por sua vez. E depois ainda tem ali um aspecto que eu não percebo, como é que há um silenciamento da nossa sociedade. Francisco Carvalho diz-se ainda preocupado pelo fato do Tribunal de Contas recusar uma auditoria a uma obra que muitas críticas têm suscitado. Temos um Tribunal de Contas que faça um problema público evidente, um problema que acumulou críticas de várias ordens, um problema que tem consigo uma derrapagem de 300%, que leva 10 anos e não é concluído, e o Tribunal de Contas escuda-se na questão de quem tem competência para solicitar auditorias. Eu acho que isto é um sinal muito grave para o estado da democracia cabo-verdiana. E, de facto, neste momento, para nós, isto representa uma grande preocupação. O presidente da Câmara Municipal da Praia afirma ainda que o Tribunal de Contas deve uma explicação aos cabo-verdianos, porque diz que Francisco Carvalho, sendo uma instituição da República, deve agir com isenção e imparcialidade. O Tribunal de Contas deve uma explicação aos cabo-verdianos. E o Tribunal de Contas é uma instituição da República. E nós estamos a falar de um país que é democrático. E sendo um país democrático, uma instituição da dimensão do Tribunal de Contas deve exercer a sua função com isenção e com imparcialidade. Nós, logo no início, chamamos o Tribunal de Contas para proceder a uma auditoria em relação ao mercado de coco.
Reações de Francisco Carvalho em relação à recusa do Tribunal de Contas em fazer a auditoria solicitada pela autarquia às obras do mercado de coco. A greve dos bombeiros da Praia, outra questão abordada na conferência de imprensa. O presidente da Câmara Municipal remete para a gestão anterior toda a responsabilidade da greve dos bombeiros, que tem origem no incumprimento de compromissos assumidos. Francisco Carvalho esclarece ainda que apresentou uma proposta de deliberação para responder às reivindicações dos bombeiros, mas tal proposta foi chumbada pelos vereadores atuais do MPD, que já faziam parte da gestão camarária anterior. De novo, aqui chamamos a jornalista Teresa Pinto. Francisco Carvalho é categórico em afirmar que a Câmara tentou atender às reivindicações dos bombeiros da Praia, mas os vereadores do MPD chumbaram a uma deliberação que regulava um processo de progressão desta classe profissional. Os bombeiros estão a reclamar em relação a uma progressão e outros aspectos. Nós trouxemos uma deliberação que é para regularizar precisamente a situação de progressão, porque já vem recebendo, em relação à progressão, já vem recebendo uma parte. Essa parte já vem recebendo. A Câmara anterior não produziu nenhuma deliberação em relação a esses recebimentos que os bombeiros já estão a fazer. Nós apresentamos a proposta na quinta-feira passada, precisamente, por um lado, para regularizarmos, porque esse pagamento que está sendo feito sem nenhuma deliberação por parte da Câmara Municipal. E nós trouxemos a deliberação precisamente para podermos ter a deliberação da Câmara Municipal, porque os pagamentos que estão sendo feitos, em parte, como nós explicamos aqui na conferência de imprensa, é um pagamento já sendo feito sem que a Câmara anterior tenha deliberado nesse sentido. O presidente da Câmara Municipal da Praia garante que os serviços mínimos serão garantidos e apela o apoio de toda a sociedade. E nós contamos com o bom senso das pessoas, nós contamos também com o corpo de voluntariado que está sempre disponível, contamos com a Cruz Vermelha, nós contamos com várias instituições, contamos com a sociedade civil, porque há aqui um entendimento que deve ser estabelecido. E a Câmara Municipal é de todos os praenses, é de todos os cabo-verdianos. A Câmara Municipal não é, nem poderia ser, de Francisco Carvalho ou do PAICV. A Câmara Municipal é de todos os praenses, é de todos os cabo-verdianos. É a capital do país. E nós contamos com o concurso de todas as instituições, da sociedade civil, e a título individual e coletivo, para gerirmos em conjunto, enfrentarmos em conjunto esta situação e outras situações que poderão ocorrer aqui no cotidiano. As reivindicações dos bombeiros serão atendidas quando os vereadores do MPD decidirem assinar a deliberação que regula o processo de progressão do Corpo dos Bombeiros, diz Francisco Carvalho. A greve dos bombeiros, iniciada hoje, não tem fim à vista. A classe diz-se enganada porque justifica o presidente do Sindicato de Indústria, Alimentação, Comércio, Agricultura e Pesca, Gilberto Lima. A Câmara Municipal nunca inscreveu as suas reivindicações nos orçamentos da idilidade. Desde logo vou dizer que já realizamos um encontro com a variação da Câmara. Nesse momento percebemos tudo que afinal os bombeiros foram enganados. Não constava no orçamento do Estado a questão dos bombeiros municipais, o que é de se lamentar. Não digo que as coisas foram feitas de má fé. Aqui devo dizer que os bombeiros foram enganados. Enganados porque a Câmara Municipal não mostrou abertura para resolver as principais reivindicações da classe, denuncia Gilberto Lima. Assim, ficamos com pendência da concessão de férias, subsídio de alimentação, trabalho dos bombeiros dos portos, formação dos bombeiros, progressão na carreira profissional, sobrecarga dos bombeiros por falta de recrutamento de bombeiros e exige-se mais respeito e dignidade para a classe. Os bombeiros da Praia dizem-se dispostos a não suspender a paralisação até que as suas reivindicações sejam aceitas. Se houver requisição civil, vão acatar, mas prometem responder com um novo pré-aviso de greve. Última hora.
O Dia Mundial de Aleitamento Materno é comemorado hoje, uma data escolhida pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, um evento realizado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, no ano de 1991. Inicialmente, a data visava comemorar a Declaração de Inocente, que trata da necessidade do aleitamento materno no combate à mortalidade infantil, aprovada a 1 de agosto de 1990 pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Semana Mundial do Aleitamento Materno celebra-se desde 1992 e decorre sempre de 1 a 7 de agosto, uma opção também da Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação para intensificar a conscientização sobre a necessidade de aleitamento materno. Cabo Verde tem atualmente uma taxa de 42% de aleitamento materno exclusivo, mas o objetivo é chegar aos 50% até 2025, uma meta, Vítor Sousa, estabelecida pelo Ministério da Saúde a partir da Ilha do Sal. O Hospital Regional Ramiro Figueira comemora a Semana Mundial de Aleitamento Materno sob o lema Fortalecer a Amamentação, Educando e Apoiando. A PCA do Hospital Ramiro Figueira, Cláudia Silva, fala dos esforços feitos por esta estrutura de saúde e dos seus profissionais para conseguir a certificação como Hospital Amigo da Criança. Temos feito ao longo dos anos uma série de formações e capacitações técnicas a todos os nossos funcionários, a todos os nossos colaboradores, para que estejam cada vez mais preparados em fornecer, em dar o melhor tratamento, atendimento e cuidados de saúde a todos os nossos utentes. Então tem-se falado muito na questão da violência obstétrica recentemente e queremos mudar este paradigma. Queremos focar numa experiência positiva do parto. Ivandro Monteiro, secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, garante que o Hospital Ramiro Figueira está bem próximo de obter a referida certificação. Aqui no Hospital Ramiro Figueiras Regional estão a largos passos de alcançar. Eu acredito que provavelmente até o final do ano será certificado como Hospital Amigo da Criança e será o quarto no nosso país, de entre 6 hospitais, 4 regionais e 2 centrais, para que de uma forma célere possamos alcançar 100%, digamos, dos hospitais em Cabo Verde que sejam certificados como Hospital Amigo da Criança. Uma das metas propostas pelo Ministério da Saúde é chegar aos 50% de aleitamento materno exclusivo, mas para isso pretende-se replicar a experiência do Banco de Leite Humano para a região de Barlavento. Iremos começar a desenhar e dar os passos para termos também a nível do Barlavento, no Hospital Central Dr. Batista de Sousa, um novo serviço de banca de leite humano para a região norte. Assim como vem sendo feito há quase 10 anos, o primeiro exemplo a nível do continente africano, em Cabo Verde, para a resposta de estender esse limiar que queremos alcançar, que é pelo menos 50% até 2025. Mas eu acredito que Cabo Verde está num caminho acelerado e que poderíamos alcançar essa meta ainda antes de 2025. Após a apresentação do projeto Hospital Amigo da Criança e do Código de Comercialização dos Substitutos de Leite Materno, teve lugar o descerramento de placas e a entrega simbólica de materiais à maternidade, como cadeirões para acompanhantes e para o conforto das mães durante a amamentação. A página de notícias das Nações Unidas destaca o caso de Moçambique, onde as agências apontam que apostar no aleitamento materno é essencial para promover um avanço sustentável na fase pós-pandemia. A Semana Mundial do Aleitamento Materno marca o início de agosto sob o lema Fortalecer a Amamentação, Educando e Apoiando. A reflexão deste ano enfatiza a promoção da prática em favor da saúde infantil ao redor do mundo. Em Moçambique, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF, apoiam os planos nacionais para garantir uma amamentação em níveis desejados. As autoridades de saúde relatam que a pandemia mudou de forma significativa o nível de atenção dada a esta prática. Muitas mães tiveram o receio de alimentar os bebés com receio de infectá-los. Os trabalhadores da saúde buscam engajar novamente os envolvidos em campanhas de aleitamento materno. A pediatra Beatriz Parachiqueva atua no Hospital Central da Beira, no centro de Moçambique. Ela contou que parte do seu dia-a-dia é incentivar as mães a virem acompanhadas dos parceiros
quando são observadas. Nós sabemos que as crianças, elas precisam ser vistas como um todo. Então, quando nós estimulamos o aleitamento materno, nós fazemos com que a mãe esteja lá, dar de mamar a sua criança, mas não é só dar de mamar a sua criança. Ela tem que brincar com a criança, ela tem que interagir com a sua criança. A criança tem que se sentir segura no ambiente em que ela se encontra. Então, os pais têm que estar sempre incluídos, incluindo no pré-natal, que agora estamos a prioridade aos pais que entrem lá. E os pais também têm que participar nas consultas. Nós pedimos sempre às mães que tragam os seus maridos, que é para a gente explicar. Jeremias Caetano é agente polivalente alimentar e partilha momentos da sensibilização sobre a importância do aleitamento materno. Tenho feito aconselhamento sobre aleitamento exclusivo materno de 0 a 6 meses e tenho feito palestras. As mães devem saber que dar o aleitamento exclusivo materno de 0 a 6 meses a uma criança é muito importante porque defende muitas doenças, a criança cresce bem. As agências da ONU apoiam o aleitamento materno como parte das estratégias nacionais de alimentação infantil. A ação da OMS, do Unicef e parceiros inclui acompanhar o Código de Comercialização de Substitutos de Leite Materno. Especialista de saúde e nutrição no Unicef, Lucinda Manjama detalha como a capacitação ajuda a divulgar a prática. Também pela capacitação dos técnicos de saúde, e não só, também alguns inspetores das atividades econômicas e também inspetores de saúde para a promoção do aleitamento materno. Também trabalhamos a nível da comunidade, também treinamos os atores comunitários para a divulgação dessas mensagens-chave do aleitamento materno. As duas agências consideram o aleitamento materno essencial para um avanço sustentável do país, especialmente no pós-pandemia. Entre os benefícios estão a melhoria da nutrição, da segurança alimentar e a queda do nível de desigualdades entre e dentro dos países. Manjama apoia a formação de profissionais de informação para o alcance dos propósitos em relação ao aleitamento. Ouvintes da Rádio Comunitária de Nhamatanda, lembre-se que estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. O Unicef trabalha também com os órgãos de comunicação social, através da formação de jornalistas que passam mensagens-chave do aleitamento materno nos programas de rádio comunitária. Também estabelecem debates entre a comunidade e convidam profissionais de saúde para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões e trazem junto ao programa pais, avós e sogras que são influentes nesta questão do comportamento que a mãe vai adotar para alimentar o seu bebê. As atividades previstas para a semana incluem informar os indivíduos sobre o seu papel na amamentação. Durante este período, é enfatizada a segurança alimentar e nutricional, a redução das desigualdades e o engajamento de pessoas nos alvos. Para Moçambique, questões como informação, gestão e reforço das capacidades são tidas como prioridades para melhorar a amamentação nas famílias. De Maputo, para ONU News, Ouripota. Última hora. O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, está morto. A informação está a ser divulgada na maior parte dos órgãos de comunicação social, nomeadamente pela France 24, que cita um anúncio do presidente norte-americano Joe Biden esta noite, que diz que o líder da Al-Qaeda foi morto durante este fim de semana com um drone sem presença militar, com um drone direcionado para liquidar o líder da Al-Qaeda. O porta-voz dos Talibã confirmou num comunicado, confirmou que um drone denunciou, aliás, que a entrada do drone no espaço do Afeganistão é uma violação dos princípios internacionais. O presidente norte-americano Joe Biden deve falar esta terça-feira, a partir da Casa Branca, deve falar sobre essa operação, sobre o que a Casa Branca descreve como uma operação bem-sucedida de contra-terrorismo. A operação teve lugar este fim de semana.
Um alto funcionário do governo norte-americano revelou aos jornalistas que a operação decorreu no fim de semana, uma operação antiterrorista contra um grande alvo da Al-Qaeda. E é o próprio presidente dos Estados Unidos, numa declaração, que confirmou a notícia. Em Moçambique, o partido no poder acusa a oposição de incitação à violência. Diz a agência portuguesa Lusa que a Frente de Libertação de Moçambique acusou a Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, de incitação à violência e de pretender retardar o desenvolvimento do país. A Frelimo reagia à acusação da Renamo de que a Polícia da República de Moçambique se prepara para agir violentamente contra eventuais manifestações face ao elevado custo de vida. A agenda da Renamo, diz o porta-voz da Frelimo em declarações ao canal público de televisão de Moçambique, a agenda da Renamo é retardar o desenvolvimento do país, incentivando manifestações que vão perturbar o funcionamento normal da vida dos moçambicanos. Outro desmentido vem de Angola. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, desmente o presidente da UNITA. Segundo o MPLA, Adalberto Costa Júnior, que deu conta de uma possível negociação para a transição. O porta-voz, o MPLA, diz que é uma atitude grosseira, convocou a imprensa para esclarecer a opinião pública nacional e os eleitores que Adalberto Costa Júnior, o líder da UNITA, estava a fazer aproveitamento de um encontro para mentir aos angolanos. Nessa ordem, João Martins, do MPLA, afirmou, diz o Jornal de Angola, que por se tratar de assuntos de natureza que o presidente da UNITA expõe, os dirigentes do MPLA teriam de ter o aval e orientação política da direção e não apenas do líder do partido. Não é justo nem legítimo aproveitar-se da nossa disponibilidade para capitalizar publicamente os seus destinatários, de que estava a negociar com dirigentes de topo do MPLA num encontro informal, uma hipotética transição. Pontualizou, tendo avançado a seguir, que é grosseiro e gravíssimo. Um indivíduo que não tem pejo em mentir com essa dimensão não pode ser interlocutor válido para nada, sentenciou o político do MPLA, João Martins. Recordo que as eleições angolanas têm lugar ainda este mês. O resultado definitivo das eleições legislativas no Senegal ainda é preciso esperar alguns dias, porque uma parte, embora seja a maior parte, uma parte do Parlamento senegalês é eleito por maioria absoluta, e outra parte, uma parte menor, é verdade, é eleita segundo o método proporcional. Por isso é preciso esperar, mas quer o partido presidencial, quer a oposição reivindicam a vitória nesta fase. O certo é que o presidente senegalês Macky Sall anunciou ainda antes das eleições a sua disponibilidade para nomear um primeiro-ministro que tenha apoio da maioria. Só que ele espera que a maioria esteja a apoiar o atual poder presidencial. Há uma tensão na Guiné-Conakry. A comunidade
Económica dos Estados da África Ocidental manifestou hoje preocupação com o aumento da tensão na Guiné-Conakry após os protestos de 28 e 29 de julho passado contra a junta militar que governa o país desde setembro, em que pelo menos 5 pessoas morreram. A CDO expressa num comunicado a sua profunda preocupação com o aumento das tensões sociopolíticas na Guiné e deplora os atos de violência que ocorreram na capital, Conakry, nos dias 28 e 29, resultando em mortes, ferimentos e destruição de propriedades, refere um comunicado divulgado no portal da CDO na internet. A CDO pede a libertação dos detidos e a rápida abertura de uma investigação sobre as circunstâncias que levaram aos incidentes para que os responsáveis sejam responsabilizados judicialmente. Recordo que a Guiné-Conakry está sob sanção devido ao golpe de Estado. A Frente Nacional para a Defesa da Constituição, formada pela sociedade civil, sindicatos e partidos da oposição, convocaram protestos para 28 de julho contra a junta militar que governa o país desde o golpe de 5 de setembro do ano passado, liderado pelo coronel Mamadi Doumbouya. A partir de hoje estão em vigor novos preços dos combustíveis, uma redução global na ordem de quase 10% a nível mundial. O preço do Brent, que serve de referência a Cabo Verde, oscila. Na sexta-feira passada estava a 106, foi baixando e neste momento está ligeiramente menos de $100. Mais precisamente $99,74, agora para 73 cêntimos 72. Oxalá essa tendência de baixa continue, com benefícios para os cabo-verdianos, baixando o preço do petróleo. Esse preço é referente ao mercado do futuro em outubro e estamos no mês de agosto. O próximo serviço de notícias é às 7 no primeiro jornal com Nani Vaz. Vamos projetar as principais notícias das 7, as principais manchetes. Vamos dizer que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, vai estar no centro, vai a Tarrafal de São Nicolau, a ausência de políticas educativas e para emprego, a par do isolamento da ilha, para muitos a principal causa do atraso socioeconómico da ilha de São Nicolau, vão estar no centro da conversa entre os empresários de Tarrafal e o vice-primeiro-ministro. Olavo Correia já se encontra na ilha de Chiquinho para participar nas celebrações do aniversário da elevação do município de Tarrafal a elevação de Tarrafal à categoria de município. O primeiro jornal ainda vai abordar, eu digo-lhe já, vai abordar outras informações da atualidade, uma campanha de proteção de tartaruga. 20 voluntários já estão nas praias de São Vicente a monitorar rastos e a contar ninhos de tartarugas marinhas, uma iniciativa que se enquadra na campanha de proteção de tartarugas marinhas da Associação Terra a Terra.
possível contratação de cerca de 250 cabo-verdianos por operadores turísticos da região do Algarve pode pôr em causa a qualidade do destino turístico cabo-verdiano. Constatações do presidente da Cabo Verde Empresas, André Benoli, para quem a retenção da mão de obra qualificada no país não passa somente pela melhoria do salário. A atual situação, porque passam os bombeiros da praia, é provocada pela anterior equipa camarária. São declarações do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho. O primeiro jornal, às 7, com a jornalista Nani Vaz. Já sabe que eu estou de regresso meia-noite desta terça-feira. Agora proponho música. Última hora. Passamos em revista o dia que termina. Recuperamos as notícias mais relevantes no plano nacional e internacional. Apressamos o dia que aí vai. Última hora, de segunda a sexta-feira, na RCP.